Oi gente, tudo bem? Vamos aqui para uma aula resumo de alguns capítulos de Atos. Bom, vocês precisam ler, isso aqui é só um resumo para ajudar no exercício. Em Atos 13, nós vemos a primeira viagem missionária de Paulo, onde ele é acompanhado por Barnabé, e eles estão indo pregar num lugar chamado Chipre. E quando eles chegam lá, né, enviados pelo Espírito de Deus, eles têm como objetivo pregar a um homem que tinha muita sede de aprender, que era um procônsul, uma autoridade romana chamada Sérgio Paulo. Porém, havia ali um homem, um judeu, que praticava magia, né, chamado Elimás. Ele era um encantador, né, e ele procurava, né, fazer com que o procônsul não ouvisse aquilo que Paulo e Barnabé estavam ensinando, né? Ou seja, ele era uma pessoa que estava tentando atrapalhar o evangelismo de Paulo e Barnabé. E o que aconteceu? O que chama a atenção na primeira parte do capítulo 13 é que Paulo, olha o que o apóstolo Paulo faz. Paulo olha para ele e diz assim, Paulo olha nos olhos dele e diz assim no versículo 10: ó filho do diabo, olha só como Paulo foi sutil, né? Filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Ou seja, Paulo está dizendo, seu instrumento de Satanás, você não vai parar de atrapalhar a obra de Deus? E a gente já aprende aqui o seguinte, que sempre vão ter pessoas para atrapalhar a obra de Deus, seja ela qual for. Seja de ir ao culto, seja de ler a Bíblia, seja de ir ao seminário, sempre vão ter pessoas para querer desviar o foco. Ou quando você está ensinando alguém, quando você está instruindo alguém, para a pessoa entender a respeito da palavra, sempre vão se levantar pessoas para poder questionar, para poder lançar dúvidas, né? E o interessante aqui é que era um judeu, assim como Paulo era judeu, ou seja, uma pessoa de dentro da do próprio povo judaico. O que significa? Cuidado, às vezes pessoas de dentro da própria igreja, de dentro da própria casa, se levanta contra o ministério, contra a obra que Deus tem na vida de cada um. Mas se levanta para cair, porque olha o que aconteceu. Paulo, ele decreta uma sentença contra esse Elimás. Ele diz assim, ó, eis que agora, pois, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver por alguns dias. Né? E na mesma hora que Paulo falou isso, olha a autoridade de Paulo. Quando Paulo assim, tu vai ficar cego, na mesma hora esse homem ficou cego. Ficou cego para sempre? Não. O texto diz que Paulo diz que ele ia ficar cego por alguns dias, né? E aí isso foi na frente do homem que estava sendo evangelizado, do procônsul Sérgio Paulo. Quando ele vê isso, a autoridade de Paulo, né, e de Barnabé, de dizer que aquele homem ia ficar cego, e o homem ele fica maravilhado com isso, né? E realmente é uma experiência que fortalece muito a fé dele. E o que ele faz? Paulo deixa ele lá cego, né? E realmente ele, não sei, a Bíblia não fala quanto tempo ele ficou cego. Paulo falou que era só por algum período de tempo. E eles continuam, né? Dali eles partem para a sinagoga de Antioquia, da Pisídia. E ele chega lá na sinagoga. A sinagoga era um lugar público, né, onde as pessoas que eram entendidas da lei de Moisés, elas poderiam ter oportunidade, como eu sempre falo, o povo, a maioria era analfabeto. Então tudo que eles aprendiam era de alguém que era instruído, de alguém que já tinha lido. Então uma pessoa que tinha oportunidade de ensinar era sempre bem-vinda. E aí eles chegam, né, na sinagoga, ali em Antioquia, era um sábado, eles se assentam. E aí alguém diz para eles assim, olha só, vocês têm, né, alguma palavra de consolação para o povo? Então vocês podem dizer, vocês têm alguma informação, né? E o que acontece? Eles não perdem a oportunidade. Quem que se levanta? Paulo, né? Ele pede silêncio com a mão e fala assim, varões israelitas. E ele faz toda uma retrospectiva que todo judeu conhecia, da libertação do povo do Egito, por meio de Moisés, né? E ele continua falando aqui no capítulo 13.
da rejeição que eles tiveram em relação a Jesus Cristo. E Paulo vem trazendo toda uma linha do tempo, né, do Evangelho de Jesus e da rejeição que o povo judeu teve a Cristo, né? Paulo diz lá no capítulo 34, né, a respeito da ressurreição de Cristo dos mortos. É interessante esse trecho aqui, porque Paulo fala assim, capítulo 13, 34, e o que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Ou seja, ele está dizendo que Jesus foi o único que morreu, ressuscitou e nunca mais morreria de novo, vive até hoje. Por isso que ele é chamado da primícia dos mortos, né? E aí o que aconteceu? O povo, eles se maravilharam, né, com aquilo ali. E o versículo 42 diz assim, ó, e saindo os judeus da sinagoga, os gentios, ou seja, não os judeus, rogaram, pediram, imploraram que no sábado seguinte eles voltassem para ensinar as mesmas coisas. Por quê? Para trazer mais pessoas para ouvir o que Paulo estava ensinando. Olha só, o interesse dos gentios, né? E aí o que aconteceu? No sábado veio praticamente a cidade inteira ouvir o apóstolo Paulo, né? E quando os judeus, preste atenção, hein? Quando os judeus, quem pediu para eles virem foram os gentios, e os judeus só ficaram observando. Quando os judeus viram que toda a cidade estava reunida para ouvir, o que aconteceu? Se encheram de inveja, isso está aqui no versículo de número 45, 13 e 45, eles se encheram de inveja, né? E começaram a blasfemar, contradizendo tudo que Paulo dizia, né? Mas Paulo, de forma assim, bem corajosa, ele disse assim, ó, era necessário que vocês, né, a vocês fosse pregado primeiro a palavra de Deus, mas vocês rejeitaram a palavra de Deus, né? Por isso que ele diz assim, então nós estamos aqui ensinando os gentios, a palavra era para vocês, mas vocês rejeitaram. Olha, isso realmente ficou assim um clima muito, muito tenso entre eles, né? Os gentios que ouviram aquela palavra se alegraram, glorificaram a palavra do Senhor, né? Estavam todos assim com aquela expectativa do Evangelho. Lembra que eu falei na aula que Evangelho é boa notícia, né? Boas novas. Então, nessa primeira viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé, ele está levando novidade para aquele povo, principalmente para os gentios, né? E os judeus não gostando. Observa que por enquanto a gente não tem perseguição romana, do Império Romano. A perseguição está vindo por parte dos judeus. Olha o que acontece aqui no versículo de número 50, 13 e 50. É um capítulo bem extenso, mas tem partes interessantes. Diz assim, ó, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e fizeram o quê? Perseguiram Paulo e Barnabé, e expulsaram eles da cidade, né? E eles, o que eles fizeram? Sacudiram a sandália dos pés, igual Jesus tinha ensinado, e foram embora, partiram para Icônio, né? E diz a palavra, o final do capítulo, que os discípulos, os que ouviram, né, estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Foram para Icônio, ou seja, a viagem não acabou. Quando eles chegam em Icônio, eles chegam também, né, na sinagoga e falam novamente do Evangelho, e muita gente crê, não só quem era judeu, olha só, mas também gentio. E qual o resultado? Capítulo 14, versículo 2. Os judeus incrédulos incitaram e irritaram as pessoas, né, contra os irmãos, os ânimos dos gentios. E o que aconteceu? Mais uma vez, né, houve um motim de judeu contra os gentios, contra os principais, né? Eles queriam que Paulo e Barnabé fossem apedrejados, enfim, mesmo assim, né, dentro dessa perspectiva, o que eles fizeram? Eles viram que ele ia morrer se eles continuassem ali, fugiram, né? Olha que interessante, né? Eles começaram, né, em Icônio,
e agora mais uma vez foram expulsos, porque levaram a palavra de Deus. Fugiram para Listra e Derbe, que eram uma cidade que ficavam na Licaônia, e pregavam o evangelho. O que é interessante é que ali nessa cidade, em Listra, tinha um homem que ele era aleijado dos pés desde criança, né? E nunca tinha andado. E quando ele escuta, né, falar, o que acontece? Paulo cura. Paulo diz, ó, levanta direito sobre os teus pés. E ele não levantou não. Ele deu foi um pulo, diz a Bíblia. Olha só, não foi só levantar. Ele dá um pulo e aquilo é um grande testemunho. E olha só como é que é interessante. Os gregos acreditavam nos deuses, né, do panteão grego. Apolo, Hermes, Mercúrio, Zeus. E quando eles veem que Paulo e Barnabé estão ali e promovem esse milagre, o que eles falam? Eles acham assim, ó, os deuses desceram do Olimpo, se manifestaram através desses dois homens e estão aqui na terra, os nossos deuses gregos. E eles deram um nome para cada um. Olha só, chamaram Barnabé de Mercúrio, né? E Paulo, que era o que falava, eles chamaram de Júpiter. Ou seja, trataram eles como se fossem deuses. E começaram a fazer o que, irmão? Começaram a querer adorar eles, fazer sacrifício para eles, igual eles eram acostumados a fazer sacrifício para os deuses gregos. E Paulo imediatamente, né, eles rasgaram suas vestes, que era um símbolo de rejeição, de não concordar com o que estava acontecendo, e dizendo, né, olha, nós somos homens igual vocês, sujeitos às mesmas paixões. Isso aqui, esse argumento de Paulo está no capítulo 14, versículo 15, né? O que nós viemos aqui é anunciar as verdades do Deus vivo, né? Não dos deuses gregos, né? Do Deus vivo, o Deus que fez o céu, a terra, o mar, tudo que tem neles, né? E com muita dificuldade, o povo cercando, aquela multidão querendo adorá-los e querendo fazer sacrifícios para eles. Ah, o que aconteceu? Veio a banda podre, irmão. Veio os secretários do capeta. Aqueles judeus lá de Antioquia, onde foi fundada a primeira igreja, versículo 19, e de Icônio, eles convenceram a multidão. Mais uma vez a fofoquinha, ó, né? A calúnia. E, resultado, apedrejaram Paulo. Eles queriam sacrificar porque achavam que Paulo era Deus. Mas foram inflamados, né, pela conversa desses judeus. E agora, vamos apedrejá-lo. E apedrejaram Paulo mesmo, tá? Não foi brincadeira não. Dessa vez não deu para Paulo fugir não. Ele foi apedrejado, acharam que já tinham matado ele e jogaram o corpo fora da cidade. E aí eles foram embora. Quando eles foram embora, os cristãos dali ficaram ao redor do corpo de Paulo, também achando que Paulo estava morto. No entanto, Paulo se levanta, né? Ele não estava morto e vai embora junto com Barnabé, e eles voltam para Listra, para Icônio e para Antioquia. E o que é interessante, irmão, grave isso aí, isso é importante. Depois deles passarem por calúnia, por perseguição, por apedrejamento, olha o que diz o capítulo 14 e o verso de número 22. Olha, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, eles entendiam que essas dificuldades faziam parte da luta, da caminhada, assim como faz também parte da nossa luta, da nossa caminhada. Quantas vezes nós já não fomos julgados, já não fomos acusados de coisas que não são verdade? E quantas vezes também que a gente erra, né? E as pessoas, elas preferem sempre acentuar o nosso erro, nunca aquilo que a gente procura fazer para caminhar da maneira certa, para agir da forma certa. Então esse capítulo 14 mostra essa perseguição, sempre os judeus inflamando o povo contra Paulo, né, e contra Barnabé. Bom, vou chegar aqui no capítulo 15, porque estava tendo um problema muito sério. E qual era esse problema?
estavam dizendo, né, aos cristãos que primeiro aqui começa, antes de eu entrar nisso, capítulo 15, versículo 1, diz assim, ó: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim como os irmãos. Olha o que eles ensinavam: se vos não circuncidades conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ou seja, para ser salvo tinha que ser circuncidado, que é aquele cortezinho, né, na cabeça do pênis ali no prepúcio, que era a marca do judeu. Então ficou essa confusão. E aí eles chegam a Jerusalém, são recebidos pela igreja, e o que acontece? E eles se congregaram. Isso aqui é o primeiro concílio da história da igreja, tá? Concílio era a reunião que eles faziam para resolver problemas relacionados às direções, às diretrizes, à doutrina que a igreja teria que adotar. E agora, tinha o primeiro problema: a circuncisão era ela uma obrigatoriedade? Era a questão que eles iam discutir. Então se congregaram com os apóstolos, né, que estavam vivos, com os anciãos da época, né, e Tiago, né, ele também estava fazendo parte. Paulo e Barnabé estavam ali, realizando sinais, realizando milagres, realizando prodígios, né? E quem que os gentios queriam que se circuncidasse? Perdão, os judeus queriam que se circuncidasse. Justamente os gentios, né? Então é feita toda uma retrospectiva, mais uma vez, né? Para que eles pudessem resolver isso. O capítulo 15, versículo 22, diz assim, ó: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos. Quando você ouvir aqui anciãos, pastores, tá? Em toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos, né? E aí tem toda uma explicação a respeito disso, e sai o resultado dessa reunião do Concílio de Jerusalém, que diz assim, ó, 15:28 de Atos: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, em primeiro lugar, e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Versículo 29, que vos abstenhais. Se abster, se afastar, é não ter contato nenhum. De quê? Coisas sacrificadas aos ídolos, aqueles animais que eram sacrificados a ídolos antes de serem vendidos. Outra coisa, do sangue. Aqui é interessante que repete aquele mandamento que Deus dá a Noé lá quando ele sai da arca, que não podia comer animal que não tivesse sido sangrado, que não podia comer sangue, porque o sangue é sagrado para Deus, o sangue tem a vida. Então, alimento com sangue, né, também estamos proibidos. Uma ordem do Antigo Testamento que se repete no Novo Testamento. Então, galinha ao molho pardo, sarapatel, chouriço, nada que contém sangue animal, né, o cristão deve comer. É um mandamento que Deus traz para a igreja, trouxe para Israel e traz até o dia de hoje. Aqui fala outra coisa que eles não podiam ter contato: carne sufocada, fornicação. E ele diz assim: dessas coisas farás bem se vos guardardes, né? Então, depois que eles resolvem esse problema, deixam claro para a igreja o que pode e o que não pode. É por isso, irmãos, que o pastor, os líderes precisam se reunir para orientar a igreja. O povo fica perdido, um diz uma coisa, outro diz outra. E o que a Bíblia diz? E o que é interessante aqui nesse concílio de Jerusalém é que começa assim, ó: pareceu bem ao Espírito Santo. Ou seja, foi uma decisão guiada pelo Espírito Santo. Não foi uma decisão de um, de dois, foi uma decisão de todos, com base na inspiração e na orientação do Espírito Santo. É por isso que quando se trata de doutrina, de ensinar a igreja, não se resolve nada de cabeça quente. Houve-se mais opiniões, né? Você vê, era um concílio, não era um pastor presidente aqui, como é o modelo de hoje, que decidiu tudo por todos. Não, pelo contrário, um grupo de apóstolos, né, que se reuniram, sensíveis à voz do Espírito Santo, e ficaram responsáveis por orientar o povo. Bom, aqui, depois disso, né, eles partem para Antioquia, e depois
Deixa eu ver aqui mais algo que é importante. Houve aqui uma separação, né? Paulo e Barnabé estavam juntos o tempo todo, mas eles discordaram. Olha só que interessante aqui, ó. 15, versículo 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo João chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele, desde a Panfilha, que se tinha apartado deles e não os havia acompanhado naquela obra. Então o que aconteceu? O problema é o seguinte: inicialmente na primeira viagem João Marcos estava com Paulo e Barnabé, mas de repente ele decide, a Bíblia não fala o motivo, ele decide voltar para Jerusalém. Paulo não gostou disso. Agora, quando Barnabé quer trazê-lo novamente, tem essa discordância entre Paulo e Barnabé, né? E foi sério, tá? O 39 diz assim, ó: e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo João Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou para Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Ou seja, houve uma ruptura aqui. Barnabé vai com João Marcos e Paulo leva Silas. Barnabé vai para Chipre e Paulo vai para a Síria e a Cilícia. Ok? Então isso aqui é só um breve resumo. Leiam, tá? Por favor, leiam capítulo 13, leiam capítulo 14, capítulo 15, porque eu farei perguntas. Vou deixar aí no grupo as perguntinhas para vocês responderem sobre cada um desses capítulos. E na próxima aula, a aula presencial, nós vamos retomar, né? 16, 17, 18 e 19, que a gente ainda tem muita coisa de Atos para concluir. Atos vai até o capítulo de número 29 e a gente precisa terminar Atos entre uma ou duas aulas, tá bom? Essa é uma forma da gente adiantar. Qualquer dúvida, me chame no privado. Qualquer dúvida, pode me chamar no grupo também, porque talvez sua dúvida pode ser a dúvida do outro, ok? Obrigado a todos, fiquem na paz, façam todos esse trabalho, tá bom? É importante, semelhante ao outro que vocês fizeram. Não precisa me entregar na próxima segunda não, quem quiser entregar pode entregar, mas pode entregar na outra aula também, para vocês terem um tempo maior de fazer isso, ok? Fiquem na paz, até segunda-feira, Deus abençoe.